Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos de volta para mais uma aula de Escola Bíblica Complementar. Esta aula que sempre tem e terá um compromisso com a poderosa Palavra de Deus. Esta aula que nós estamos fazendo aqui no YouTube, ela será retransmitida para a Rádio Farol FM 90.1 aqui na cidade de Maceió, todas as quartas-feiras a partir das 22 horas. Também pela Rádio Web Capital ou Web Rádio Capital aqui de Maceió, todos os dias às 22 horas, esse áudio desse vídeo será repetido. E, meus queridos irmãos, no YouTube, nós temos este canal aí aberto, que você pode, toda semana, a partir das segundas-feiras, 7 horas da manhã, o nosso vídeo é disponibilizado. Também quero aqui agradecer ao portal AD Alagoas, que é a página da nossa igreja aqui em Maceió, que ali mais ou menos na quinta-feira já disponibiliza também esse vídeo para que você possa assistir. Então nós louvamos a Deus porque existem todas essas portas pelas quais você pode ter acesso a esse comentário. O nosso comentário eu chamo de Escola Bíblica Complementar porque ele é sempre feito em 10 tópicos. E isso ajuda a sistematizar o seu estudo, a lhe trazer uma nova ideia, e você assim poder realizar um comentário mais robusto, mais rico e tudo mais. Muito bem, meus queridos, nós estudamos a lição de adultos, publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que por ocasião desse trimestre vai estar tratando sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. A lição de hoje, lição número 9 para 27 de novembro de 2022, o título é Gog e Magog, um dia de juízo. Meus amados irmãos, eu quero fazer uma observação com muito respeito ao pastor Ezequiel Soares, comentarista da lição, e é um comentarista credenciado pela nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Eu faço isso com muito temor e tremor, mas quero fazer uma crítica construtiva. Eu achei a lição muito informativa, mas com muito pouca aplicação prática. Eu fico imaginando o professor simples e muitas vezes humilde que tem que comentar essa lição aqui. Eu acho que ele fica praticamente sem condições. A lição está muito difícil, é escatológica e ela traz muita informação. Mas pode ser a aula de escola dominical, pode ser a pregação, pode ser o estudo. Se nós não tivermos de forma muito clara o que isso tem a ver com a nossa vida, que nós chamamos isso de aplicação, a gente fica um pouco deficitário. Eu não gostei do comentário da lição. Aqui eu tive que batalhar muito para ver se conseguia montar os 10 tópicos, mas aproveitei muito pouco do conteúdo da lição. Faço isso não em desrespeito ao comentário, mas estou dando aqui a minha opinião, que é livre. Este meu canal é um canal livre, independente, e nós estamos fazendo então esta observação. Termos muito cuidado para não comentarmos lição, ou muitas vezes o nosso sermão, ele não ser muito informativo sobre o que diz a palavra no hebraico, sobre contexto histórico, geográfico e etc., e nós não chegarmos ao X da questão, que é a aplicação prática. Então, eu tive muita dificuldade no estudo dessa lição. E você que é professor, faça a sua análise, deixa um comentário aí no vídeo, o que você achou. E claro que nós estamos falando aqui para que haja melhoramento. O nosso texto áureo diz assim: e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Esse texto está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 8. A verdade prática nos diz: a palavra profética anuncia que antes da restauração espiritual de Israel, virão Gog e seu bando para invadir a Terra Santa, mas eles serão derrotados. Nossa leitura, ela se baseia em Ezequiel capítulo 38, versículos de 1 a 6, e o capítulo 39, versículo de 1 a 10. Nos diz assim o texto bíblico:
Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E diz: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada, persas, etíopes e os de Pute com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Agora vamos para Ezequiel 39, de 1 a 10. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel. E tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás tu, e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de toda a asa, e aos animais do campo te darei por pasto. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová, e enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. E eis que é vindo, e se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Este é o dia de que tenho falado. E os habitantes das cidades de Israel sairão e totalmente queimarão as armas e os escudos e as rodelas, com os arcos e com as flechas, e com os bastões de mão, e com as lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos. Versículo 10. E não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, e roubarão aos que os roubaram, e despojarão aos que despojaram, diz o Senhor Jeová. Muito bem, meus queridos, temos então na lição aqui uma introdução, que vai nos dar aqui uma visão panorâmica sobre esta lição. Depois nós temos aqui sobre a identidade dos povos invasores, que é a parte 1, onde o comentarista diz que nosso desafio é identificar quem são, porque isto é um pouco complicado de identificar. Dentro desse tópico 1, um pouquinho mais à frente, nós temos que essa informação sobre os invasores, essa informação geográfica é vaga, também é algo que deixa um pouco de dúvida, e depois compreendendo a profecia, lá embaixo vai dizer, que é necessário, pois, identificar esses povos no contexto em que vivia o profeta e procurar identificá-lo aos tempos atuais, quando possível. Nem sempre isso é possível. E mais na frente temos que a descrição profética parece indicar um título como Faraó e tal. Há uma dúvida aqui também. No auxílio teológico, esses países localizam-se possivelmente ao extremo norte de Israel. Aí nós temos aqui o tópico 2 sobre a identidade dos invasores, parte 2, que é Magog, Meseque, Tubal e a coalização de Gog. Enfim, temos aqui o terceiro tópico sobre o contexto escatológico, que nós temos aqui um modelo de interpretação popular, porque são vários tipos de interpretação. Gog e Magog, no subtópico 1, diz que é uma das passagens mais difíceis das Escrituras. Muitos acreditam nisso aí. Também temos aqui uma tradição do Talmud, que é uma literatura religiosa muito antiga dos judeus,
onde eles declaram que Gog e Magog são dois nomes paralelos de uma mesma nação. E depois nós temos lá na frente, no segundo tópico, bem no finalzinho, que diz que muitos estudiosos identificaram Roshi como a Rússia, Mesec como Moscou, Togarma com Tobolsk. E aí nós temos a conclusão. Então, irmãos, assim, muita coisa em dúvida, muita coisa assim, sem nós termos uma segurança. Bom, o que nós queremos guardar é que Gog, possivelmente, vou segurar esta linha, né, seja uma pessoa e Magog seja um lugar. Isso é fato. Também que isto aqui ainda não aconteceu, é uma defesa aqui que se faz na lição, que isto ainda não aconteceu, isto está reservado muito possivelmente aí para meados da grande tribulação, quando, claro que um chefe militar vai se juntar com algumas nações e vão guerrear contra Israel. Eu não vou tratar, meus irmãos, disso aqui. Eu sou muito, assim, precavido com escatologia, porque a escatologia, ela nos estabelece fronteiras que a gente não pode ir além dela. E é preciso ter humildade para dizer que eu não sei o que é isso, né? Mas nós vamos extrair pelo texto aqui, e algumas pistas, algumas lições práticas para a sua vida, que é o que interessa. Então eu coloquei aqui, em primeiro lugar, Gog e Magog. Mais que uma guerra ao povo de Deus, isso é fato, vai acontecer, é uma guerra contra o próprio Deus. Guerrear contra o povo de Deus é guerrear contra Deus. Guerrear contra você é guerrear contra a igreja do Senhor. Guerrear contra a igreja do Senhor é guerrear contra Deus. Vejam que Paulo, quando ele está no caminho de Damasco para prender os cristãos, a voz do Senhor Jesus para ele foi: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aí Paulo pergunta: quem és, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Ele não estava perseguindo Jesus, estava perseguindo o seu povo. Mas quem persegue o povo de Deus, persegue a Deus. Eu me fundamentei aqui no versículo 3 e 2, não é? Ou 2 e 3 aqui de Ezequiel 38, que diz assim: filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E dize: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Porque o Senhor é contra Gog e Magog, porque Gog e Magog é contra o povo de Deus. E aqui nós colocamos no nosso primeiro tópico, Gog e Magog, mais que uma guerra ao povo de Deus, é uma guerra contra o próprio Deus. No versículo 1 ainda do capítulo 39 de Ezequiel, está escrito: tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Ponto. Tópico número 2. Gog e Magog, longe de serem vencedores e exaltados, eles serão humilhados. Tudo que nós sabemos é que Gog e Magog, né, certamente será uma grande batalha que acontecerá contra o povo de Deus. E nesta batalha, longe deles vencerem, longe deles ganharem, longe deles tripudiarem sobre o povo de Deus, de zombarem do povo de Deus, de se proclamarem vencedores, nós vemos aqui que eles serão humilhados. Olhe no capítulo 38, versículos 4 a 6. Como está escrito? O Senhor diz assim: e te farei voltar de onde ele veio para guerrear o povo de Deus. Te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalo, cavaleiro, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada. Aí ele fala dos povos que estarão nessa coalizão: persas, etíopes, os de Pute,
Gomer e todas as suas tropas, né? A casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas. O Senhor diz, vai colocar um anzol no queixo dele e vai puxar, como você puxa um peixe dentro d'água. Isso é humilhação, porque aqueles que se levantam contra Deus, obviamente, não serão exaltados. Os que se humilham perante o Senhor serão exaltados, mas os que se exaltam serão humilhados. Isso aqui é semelhante ao que aconteceu com Nabucodonosor, que com a sua prepotência, não é, porque ele foi uma espada de Deus, não é? Deus chega a chamá-lo de Nabucodonosor, o meu servo, porque Nabucodonosor, mesmo sendo ímpio, foi uma espada de Deus para corrigir o seu povo. Mas houve um dia que Nabucodonosor chegou na sacada do palácio, olhou Babilônia, aquela grande cidade, aquele grande império, muito possivelmente com os seus jardins suspensos, que fazem parte aí das 7 maravilhas do mundo antigo, e ele disse, ó grande Babilônia, não te construí eu pela força do meu poder. E quando ele estava ainda com a palavra na boca, a Bíblia diz que Deus, né, tirou dele as faculdades mentais, e ele ficou louco e foi pastar com animais e comer capim. Passou lá tempos, 7 tempos, não é? E depois desse tempo, ele levanta a cabeça, olha para o céu e diz, agora sei que o Altíssimo tem poder e que governa sobre os filhos dos homens. Então, aqueles que vêm, não é, com a sua força, com o seu exército, porque dá a entender, meus irmãos, que esse negócio de Gog e Magog são inimigos fortes, poderosos, coalizão, junção de exércitos contra o povo de Deus. Vieram para arrebentar com tudo, mas vão voltar no anzolzinho de Jeová. Então, longe deles serem exaltados, eles serão humilhados. Também no próximo capítulo, que é o capítulo 39, e os versículos 2 e 3, o Senhor repete isso aí. E te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel, e tirarei o teu arco da tua mão esquerda. Tirou o arco da mão esquerda, não tem guerra. E farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Então, meus queridos, eles serão humilhados. Quem enfrenta o povo de Deus pode até parecer que está vencendo a batalha, mas o final é derrota e humilhação. Terceiro lugar, Gog e Magog serão derrotados. Não é só uma questão de humilhação. Eles serão derrotados. Vamos ver o capítulo 39, versículos 4 e 5. Olha, nos montes de Israel cairás tu, e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de toda a asa, e aos animais do campo te darei por pasto. Vocês vão perder a batalha, vão apodrecer, e as aves e as feras do campo é quem vão comer vocês. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. Então serão derrotados, não é? Os que se levantam contra o povo de Deus, os que se levantam contra a igreja, os que se levantam contra Israel, se levantam para cair. Então essa coalizão assustadora, porque ela será numerosa, nós vamos daqui a pouco comentar sobre isso, eles serão derrotados. Louvado seja o nome do Senhor. Quarto tópico, Gog e Magog, instrumentos para a glória de Deus. É muito interessante, irmãos, que muitas vezes o inimigo vem ao nosso encontro, a gente é afligido, a gente é torturado, a gente é caluniado, né? A gente sofre as mais diversas adversidades que o inimigo pode proporcionar, mas como Deus é maravilhoso, porque ele pega tudo isso e converte para a glória do seu nome. Nós estamos vendo aqui o cenário de um grande exército, né, que vem para atacar Israel. Mas, no final de tudo isso, creio que Israel vai tremer na base, mas eu acredito, né, que
quando a vitória acontecer, que coisa maravilhosa, o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu quero me basear no capítulo 39, versículos 6 e 7. Olha, e enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Glória a Deus. Quando a gente vê, meus queridos, as pragas do Egito, para que o povo de Deus saísse, obviamente que era Deus mostrando o seu poder a Faraó, até para Faraó se quebrantar e liberar este povo, e ao mesmo tempo que Deus mandava as suas provas, aquelas pragas, né, que muitas pragas ali, insetos e algumas coisas simbolizavam deuses ali do Egito, né? Na realidade, a guerra também era guerra de deuses, era Deus Jeová contra o pretenso Deus Faraó e suas divindades, né, como o rio Nilo, né, e outros animais, insetos, né, que eles têm como divindades. Então, Deus estava travando uma guerra de deuses, né, mas também estava permitindo que o seu nome fosse glorificado. As manifestações de Deus glorificavam o seu nome. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, que tudo isso seja para a glória de Deus. Então, irmãos, muitas vezes ataques vêm à nossa vida, ataques vêm à nossa igreja, ataques vêm à nossa nação, para que lá na frente o nome do Senhor seja glorificado. Vamos ter paz no nosso coração, não vamos nos desesperar, não saia do eixo, não desça da sua posição de servo do Senhor, deixe Deus tomar a providência. No final de tudo isso, você será edificado, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto, e acima até do meu bem-estar vai prevalecer a glória de Deus. Se o que você pede na sua vida é para a glória de Deus, fique tranquilo que você tem resposta garantida. Não precisa nem perguntar se é vontade de Deus, porque tudo que Deus faz por nós, em nós, Ele faz para a glória do seu próprio nome. Então aqui nós vemos nesta expressão que aparece várias vezes no livro de Ezequiel: e saberão que eu sou o Senhor, né? Ou, e para que saibam que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Então, essa intervenção divina nesta batalha, que Deus não vai deixar seu povo ser derrotado, no final, o nome do Senhor vai ser glorificado. Ok. Vamos então para o nosso quinto tópico. Gog e Magog, o retrato da fidelidade de Deus às suas promessas. Então, nosso quinto tópico, Gog e Magog, o retrato da fidelidade de Deus às suas promessas. O que está escrito no versículo 8 do capítulo 39 de Ezequiel: eis que é vindo e se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Este é o dia de que tenho falado. Ora, queridos, isso aqui foi falado há milhares de anos atrás. Ainda não se cumpriu, mas ainda vai se cumprir. Porque o Senhor diz, né? Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Pode passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente. O acontecimento de Gog e Magog, esta grande batalha, que eu prefiro dizer que ela é de certa forma inexplicável, quem é esse grande líder, quem são essas nações no contexto moderno, eu não quero me arriscar nisso. Mas eu posso dizer, sem medo de errar, que será uma grande batalha contra Israel, contra o povo de Deus. E se isto vai acontecer, e se Deus vai ser a defesa do seu povo, nós vamos ver mais uma promessa de Deus, mais uma palavra de Deus,
tendo o seu fiel compromisso. Então, Gog e Magog, o retrato da fidelidade de Deus às suas promessas. Deus não falha às suas promessas. Pode ter algum falso profeta que está dizendo que algo vai acontecer e não aconteça. Não acontece porque ele é falso profeta. A Bíblia diz, o Senhor falando, ele diz assim, se alguém tem um sonho, conte o sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Então, meus queridos, se o homem de Deus, se o verdadeiro profeta, nós tratamos isso aqui em lições anteriores, se o verdadeiro profeta diz a palavra de Deus, o assim diz o Senhor, pode passar os céus, pode passar a terra, podem passar as estações, podem passar os anos, mas esta palavra terá fiel cumprimento, porque Deus nunca falou para não cumprir as suas promessas. Sexto lugar, eu enumerei aqui Gog e Magog, uma vara de disciplina ao povo de Deus. Ora, meus queridos, eu louvo a Deus por isto, porque Deus é um Deus imparcial, ele não é parcial. Nós estamos vivendo dias em nossa nação, onde parece que a justiça caiu por terra, onde a gente vê parcialidade, onde a gente vê inclinação para um lado, onde a gente vê inclinação política para outro lado e tudo mais, uma justiça comprometida, não uma justiça pura, com a venda nos olhos, não. Então, nós vemos aqui que Deus é um Deus imparcial. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Quando Deus via que uma nação estava no pecado, estava corrompida, ele enviava o seu povo, e o seu povo ia lá, executava o povo, destruía, tocava fogo, e Deus exercia o seu juízo sobre aquela nação. Mas quando o povo de Deus também transgredia, Deus trazia nações de fora para disciplinar, para corrigir o seu povo. E Gog e Magog vem como uma vara de disciplina, porque Israel nunca reconheceu o Cristo Jesus. Eles esperam um Messias que ainda virá. Foi o povo que rejeitou nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Exceção feita a alguns que se converteram. Mas Gog e Magog vem como Babilônia veio ali para Jerusalém, como a Assíria veio para o Reino do Norte, para exercer disciplina, para exercer correção, para exercer castigo, porque a Bíblia diz que Deus corrige aquele que ele ama e aquele que ele toma por filho. Sétimo lugar, nós temos aqui Gog e Magog, uma revelação de que Deus é a nossa vitória. Vamos para o versículo 9, Deus é a nossa vitória. Veja só, e os habitantes das cidades de Israel sairão e totalmente queimarão as armas e os escudos e as rodelas com os arcos e com as flechas e com os bastões de mão e com as lanças e farão fogo com tudo isso por 7 anos. Ora, o que é isso aqui? E parece que as armas que o povo de Deus preparou para o combate, elas não servirão para o combate. Porque, meus queridos, a Bíblia diz assim, se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Deus vai mostrar para o seu povo que não é nem com arco, nem com flecha, nem com lança, nem com carros, nem com coisa nenhuma. A vitória do povo de Deus é o próprio Deus. Paulo vai dizer, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, e para que servem as nossas armas? Sabe para quê? Elas vão servir para fazer fogueira, porque Deus não precisa da minha arma, nem precisa da sua arma. A nossa defesa é o nosso Deus, a nossa defesa é o Espírito Santo que mora conosco. Eu não quero confiar a defesa da igreja a ninguém. Eu creio que a defesa da igreja continua sendo nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Vamos caminhando, meus irmãos. 8º lugar, Gog e Magog, objetos da restituição divina. Ah, inimigos do Senhor, para que vocês vão servir? Vão ser objeto da restituição divina. Vamos ver o que está lá no versículo 10. Diz assim: e não trarão lenha do campo, está falando do povo de Israel, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, e roubarão aos que os roubaram, e despojarão aos que despojaram. Então, na realidade, eles estão pegando de volta aquilo que foi levado, né? Nosso Deus, amados irmãos, ele é o Deus da restituição. Eu creio que funcione mais ou menos assim. Tudo que você tem que é seu, ninguém toma. E se o que é seu está nas mãos de alguém, isso vai escorregar das mãos de alguém e vai voltar para você. Receba como uma palavra profética nesse dia. Se o que eu tenho não é meu, hoje ou amanhã ou depois de amanhã, este algo vai escorregar das minhas mãos e vai voltar para as mãos de quem é possuidor legitimamente. Então, roubaram de Israel, levaram de Israel, Israel, toque fogo em suas armas, porque vocês vão receber de volta aquilo que roubaram de vocês, vocês vão receber nas suas mãos aquilo que despojaram de vocês. Então, Gog e Magog, nós podemos dizer que é uma revelação de que Deus, não, está aqui mais na frente, Gog e Magog são objetos da restituição divina. Nono lugar, Gog e Magog, a lição de que quem está com Deus é maioria. Glória a Deus, né? Você quer estar com a maioria? Esteja com Deus. Quem tem Deus já é maioria. Bom, nós vamos ver aqui no capítulo 38, versículos 5 e 6. 38, 5 e 6. Olha, persas, etíope e os de Put com eles. No versículo 6, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, isso é todo o exército conglomerado, né? A coalizão de exércitos que vem contra o povo de Deus, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Versículo 5 e 6, nós lemos aqui, esses são grandes povos. Agora eu quero ir para o versículo 9, que esse versículo não está na lição, que a lição vai, o capítulo 38, na nossa lição, está indo até o versículo 6. Mas na Bíblia, o versículo 9 diz assim: então subirás, virás como uma tempestade, farteais como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Irmãos, nós podemos dizer que essas nações vão encher a terra. E Israel, aquela tirazinha de terra, aquele povo pequeno, né? Como a Bíblia diz, bichinho de Jacó, né? Um povo pequeno, um povo cercado de inimigos, né? Então, que lição nós vamos tirar ali? É que quem está com Deus é maioria. Deus nunca teve medo de grandes exércitos. Não. Quando os midianitas estavam lá para guerrear contra Gideão, Deus olhou aquela multidão, 32 mil homens, Deus disse: não, Gideão, tem muita gente aí. Né? E os irmãos viram que foram sendo feitos testes, covarde e medroso vai embora, e foi embora um monte de gente, depois faz um teste lá na água, ficaram 300 homens. Irmãos, era para ser esmagado, porque os midianitas enchiam a terra. Mas Deus deu vitória ao seu povo. É aquela palavra de Deus para Josafá: nesta peleja não tereis que pelejar. Não importa se esse exército que vem é muito grande, o que importa é que quem está com Deus é maioria. Glorificado seja o nome do Senhor. 10º e último tópico: Gog e Magog, uma profecia futura. No primeiro tópico e subtópico 2, vamos aproveitar pelo menos aqui essa parte, diz assim: compreendendo a profecia. Aliás, tem o tópico 1 e o tópico 2.
subtópico 1 e subtópico 2 do tópico 1º. Subtópico 1. A profecia deixa claro que essa invasão será para o fim dos tempos ou dos anos, no fim dos dias, depois da restauração do Estado de Israel. Isso significa que será antes da grande tribulação, ou talvez no início dela. Portanto, não é a mesma batalha do Armagedon. Tem aí um aprendizado, não é a batalha do Armagedon. Outra informação importante é que os povos da coalizão do príncipe ou comandante, chamado Gog, são da Banda do Norte, e os outros grupos do norte da África, como etíopes e os de Put. O subtópico 2 diz: o discurso de Ezequiel deixa claro que a mensagem não é para a sua geração, mas para quando Deus fizer regressar o seu povo da diáspora de todas as nações da terra. Fica aqui uma informação. E você leia aí, onde tem ampliando o conhecimento, falando sobre a falácia do vaticinium ex evento. Né? Leia isso aqui direitinho, que aqui fala, né, sobre essa discussão de alguém dizer que essa profecia já se cumpriu e por isso está sendo falado. Não, nós cremos no poder de Deus. Ainda não aconteceu, mas já está sendo falado e vai acontecer exatamente como prevê a palavra do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, que Deus assim nos abençoe. Não é? Nós tentamos aqui ser o mais objetivos possível e tentamos garimpar alguma coisa nessa lição para que você tenha uma aplicação prática para a sua vida. Se você não é inscrito no nosso canal, principalmente irmãos que recebem nossos vídeos aí na Comadal e nos diversos grupos, se inscreva diretamente lá no canal. Você vai estar ajudando o nosso canal. Nosso canal está pertinho de bater 20 mil inscritos. Né? Se inscreva, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Eu sei que tem muitos pastores que compartilham e você está ajudando muita gente. E também faça o seu comentário ali no local de comentário, a cidade onde você está falando, e dê a sua opinião, para nós é muito válida. Um abraço carinhoso a todos, do pastor Walter Pereira, e que Deus nos ajude até a nossa próxima lição, se Deus assim o permitir.